Eles não estão apenas bravos porque você não caiu na armadilha. Eles estão furiosos porque você nem sequer piscou. Eles montaram o palco completo. As lágrimas falsas, o roteiro de vítima e todas as iscas de culpa para ver você implodir. Mas você, o escolhido, viu a manipulação de longe. Você identificou o veneno disfarçado de abraço e simplesmente deu as costas, intacto. O ódio deles agora não é sobre o que você fez. É sobre o fato de que a sua força expôs a fraqueza deles. A sua paz se tornou a derrota deles, e o seu silêncio foi o grito mais alto que eles já ouviram. Sua tranquilidade, sua integridade e o fato de você ter saído ileso é exatamente isso que está tirando o sono de quem apostou no seu fracasso. Esta não é só uma leitura, é a ativação final que vai te dar a chave para entender por que a sua evolução silenciosa é a única vingança necessária. Sua presença aqui não é por acaso. Você está pronto para fechar esse ciclo de ataque e blindar sua energia de vez. Se esta mensagem já tocou fundo na sua alma e ativou seu poder de sobrevivência, eu peço que curta este vídeo e ative o sininho para continuar nesta jornada de luz. E para declarar ao universo que você viu a armadilha e aceita esta ativação de força, comente agora o número 77. Comente 77 para selar a sua vitória e declarar que você saiu limpo do jogo deles. Eles montaram o palco, vestiram os bonecos e ensaiaram a queda que esperavam de você. Mas o foco não estava no drama deles, estava na sua visão. Você não caiu na encenação porque seus olhos estavam treinados. Você viu o brilho fraco do fio de nylon antes mesmo de o fantoche dar o primeiro passo falso. Essa sua soberania, esse passo de lado que você deu, provou que a performance deles era inútil. Você não precisou lutar, apenas enxergar. A raiva deles não é porque você os feriu. É porque você não deu a eles o poder de ferir. Eles queriam que você gritasse, que perdesse a cabeça, que se sujasse na lama que eles jogaram. Mas você manteve sua paz. E a sua paz é o maior insulto para quem vive do conflito. Quando você recusa a briga, você rouba o show e deixa os atores no escuro. Você desmantelou o jogo deles apenas por se manter inteiro e silencioso. Agora, entenda isto. Ver o fio não é o fim da história. Se eles ficaram tão furiosos por você ter visto o truque, imagine o pavor quando descobrirem que você não só viu a armadilha, mas também compreendeu perfeitamente o motivo pelo qual ela foi criada. Por que eles precisavam tanto de sua queda? A verdade por trás dessa necessidade é muito mais aterrorizante para eles do que sua simples vitória. É sobre o que eles temem em você que está prestes a ser revelado. Eles montaram o palco para a sua queda, mas você não apareceu. Seu silêncio não foi medo, foi a arma mais pesada que você tinha. Você viu o fio da marionete antes que pudessem puxá-lo. Ao escolher não gritar, não se justificar e não lutar contra a mentira, você os desarmou, negando a energia que precisavam para manter o show. Você tomou a soberania do seu próprio palco. É por isso que eles estão furiosos. Eles esperavam que você desmoronasse para provar que as mentiras deles eram reais. Mas o que você fez foi manter sua paz. Essa calma, essa sua dignidade inabalável é o que destrói a narrativa deles. Sua quietude forçou-os a encarar a própria pequenez. Você não precisou de uma defesa. Sua integridade falou mais alto que qualquer ruído. Mas o silêncio fez algo ainda mais profundo. Não apenas destruiu o plano, mas abriu um buraco na alma deles. Um vazio que não conseguem preencher. Você viu que eles não apenas queriam sua reação, eles precisavam dela para validar a si mesmos. Se o seu silêncio já os descontrolou, você consegue imaginar o que realmente acontecerá quando você decidir usar a sua voz de novo? Escolhido, sinta esta energia. Esta é uma bênção de frequência e consciência. Ao clicar,
Você entra em realinhamento com a gratidão. Retribua a vibração recebida. Não importa o valor, seja 6 ou o que seu coração sentir, a intenção move o universo. Sua presença tem um propósito maior. Honre a troca de luz. Você lembra da armadilha que eles montaram? Eles não queriam só te derrubar, eles precisavam do seu show de desespero para provar que estavam certos. Mas você não deu nada. Você sobreviveu à fogueira de mentiras sem soltar um pio. Sua calma inabalável foi o maior tapa na cara que eles levaram. Eles esperavam um colapso, mas você entregou silêncio, e o silêncio sempre faz mais barulho do que o drama. Você é a prova viva de que é possível ser real sem precisar de aplausos. Eles ficaram big mad porque você não aceitou o papel de vítima que desenharam. Você simplesmente saiu do teatro, deixando-os sozinhos com o roteiro e as cortinas. Sua integridade não é algo que se veste, é algo que você é. Quem vive de fachada não suporta a luz de quem é verdadeiro. Sua sobrevivência já é o veredito deles. A integridade que você protegeu não é apenas um escudo. Ela é o combustível para o seu próximo nível de autoridade e manifestação. A questão não é mais se você sobreviveu, mas o que fará com esse poder forjado no fogo. Eles ficaram presos, remoendo o fracasso, mas você está avançando. Se você está pronto para transformar o jogo, precisamos encarar o ponto crucial. O que acontece com a sua sombra, quando a sua luz se torna impossível de ignorar? Espera um momento. Precisamos fazer uma pausa aqui. Estamos falando de como você viu a armadilha deles e evitou o golpe. Mas agora eu pergunto, você está ativando o seu próprio potencial ou está apenas consumindo essa mensagem sem se comprometer com a mudança? A prova de que você é o escolhido não é só ouvir a verdade, é reivindicar a sua vitória. Se essa mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar justamente porque você manteve a calma e não caiu no drama deles, você precisa sinalizar isso. Nos sistemas de energia, o número 77 é um código poderoso de abundância infinita e alinhamento perfeito. Ele confirma que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo de energia. Ao digitar 77 agora, você não está apenas comentando, você está ativando esse alinhamento, provando para si mesmo que a sua realidade interna finalmente se harmonizou com o seu potencial mais elevado. Se o seu comprometimento é real, não se limite a ser apenas um espectador silencioso. Não deixe que a sua vitória fique escondida. Fortaleça essa missão de luz contra a sombra. Deixe o seu like no vídeo para que a verdade alcance mais gente e se inscreva no canal se você ainda não faz parte desse movimento. O seu engajamento é a prova de que você decidiu não ser mais refém das narrativas falsas. Agora, vamos continuar que a sua história de triunfo ainda não acabou. Você costumava confundir performance com carinho de verdade. Mas hoje, você evoluiu. Você aprendeu a reconhecer o cheiro da mentira antes que a boca abrisse. Eles vieram com o roteiro de sempre, o drama, as lágrimas falsas, a promessa de amor, mas você não mordeu a isca. Você viu a armadilha emocional disfarçada de afeto. A raiva deles não é porque você errou, é porque você acertou ao sair ileso. Eles ficam furiosos porque o truque só funciona com quem ainda está dormindo. E você acordou. O que realmente os deixa doidos é a sua calma inabalável. Eles queriam o seu desespero, a sua reação explosiva, a sua briga suja para validar a narrativa. Mas quando você negou essa participação, quando você simplesmente deu as costas para o circo, você roubou o palco inteiro. Você não precisou gritar para provar sua força. Seu silêncio foi o veredito. Eles investiram na sua queda, mas você investiu no seu crescimento. E isso é um golpe que a falsidade nunca pode absorver. Você viu o quão desesperados eles ficaram quando perderam o controle.
Mas existe um nível ainda mais profundo que explica a real obsessão deles com a sua paz. Você precisa entender a raiz desse buraco negro que os força a sugar a energia dos outros para sobreviver. Quando você compreende a fonte exata da necessidade deles de te manipular, você não apenas se protege, você se torna impenetrável. O que se esconde, afinal, por trás da máscara de vítima e como essa verdade te liberta para sempre? Eles não esperaram você ficar famoso, rico ou poderoso para te atacar. Eles sentiram o cheiro do seu futuro e ficaram apavorados. Eles lançaram veneno e fofoca sobre você quando você ainda estava se descobrindo. Isso não foi um erro de percurso, foi um reconhecimento. Eles atacaram o seu potencial, o seu brilho ainda em formação, porque sabiam que se você florescesse de verdade, o show deles acabaria. O ódio deles não é sobre quem você é hoje, mas sobre quem você está destinado a ser amanhã. O ataque deles é o seu atestado de grandeza. E a parte mais doída para eles é que você viu o jogo. Você não caiu nas armadilhas infantis que eles montaram com mentiras e lágrimas falsas. Você simplesmente manteve a sua paz, ignorou o circo e continuou construindo sua vida em silêncio. Você não precisou brigar ou dar satisfação. O seu desinteresse foi o maior soco que eles levaram. Sua calma desmantelou a crise que eles desesperadamente tentavam criar. Você provou que não é um personagem na história deles. Você é o autor da sua própria. Você não apenas sobreviveu à tentativa de assassinato do seu caráter, você se tornou o espelho que expõe a alma deles. Eles estão furiosos porque, ao tentar apagar sua luz, eles acenderam um farol em você que agora revela as próprias sombras que eles tentam esconder. Mas o que acontece quando o manipulador percebe que, para todos verem, ele não apenas perdeu a batalha, mas também revelou a única coisa que ele nunca quis que você soubesse? Você sabe o quanto eles trabalharam para encontrar um ponto fraco em você. Eles viraram sua história de ponta cabeça, procuraram falhas no seu caráter e esperaram que você implodisse sob pressão. Mas você não é feito de vidro. Você é feito de algo muito mais duro, algo que não quebra sob o peso das fofocas. O que eles viram não foi uma rachadura, mas a blindagem de alguém que já pagou o preço para aprender. Sua paz não é sorte, é disciplina. Você ficou parado, e o som da sua calma fez o plano deles ruir. Entenda uma coisa, a raiva deles não é sobre o que você fez, mas sobre o que você não fez. Você negou a eles a energia que precisavam para respirar. Eles queriam que você lutasse, chorasse ou se explicasse, mas você simplesmente andou reto. Isso os enlouquece, porque a sua serenidade expôs a bagunça deles. Você não precisou levantar a voz. Seu silêncio foi o veredito mais alto que já ouviram, provando que você é incontrolável e que roubou o único poder que eles realmente buscavam, a sua reação. Agora, pare de olhar para trás e observe o peso que você carrega. Aço é forte, mas o verdadeiro poder reside em como você usa essa resistência. Eles tentaram derrubar uma parede, mas você é uma ponte. Eles buscaram sua falha, mas só encontraram o alicerce para sua próxima construção. O que acontece quando o inquebrável decide não apenas resistir, mas também se tornar o arquiteto do próprio futuro? Eles não apenas espalharam mentiras, transformaram o ciúme deles em tribunal. A fofoca só vira lei na sua vida quando você aceita o julgamento. Eles contaram histórias esperando que você se sentisse culpado. Mas você viu o jogo. Sua paz foi um veto. Você não deu permissão para que o barulho deles definisse sua realidade, provando que a única autoridade sobre sua vida é você. Quando você recusa a briga, rouba o palco inteiro deles. O que os deixou furiosos foi o seu silêncio, não sua queda. Eles precisavam da sua emoção para validar a mentira. Você não se explicou, não implorou por aprovação, apenas seguiu em frente.
Essa soberania é o que mais dói. Você não caiu na armadilha, andou ao redor dela e sua integridade permaneceu intacta. Pense bem, se eles investiram tanto tempo para fabricar sua queda, a verdade que você carrega é muito mais valiosa do que imagina. Eles não estavam brigando contra quem você é hoje, mas sim contra a força que você está se tornando amanhã. O que eles tentaram enterrar era uma semente de poder. Agora que o plano falhou, precisamos entender a raiz desse medo. Qual é essa verdade que eles temem e como você pode ativá-la agora que suas mentiras caíram por terra? Você se lembra daquele momento em que eles te atingiram com a mentira e quando você sangrou, disseram que era só uma cena? Sua dor não era teatro. Era o preço que você pagava por ter um coração honesto em um campo de batalha desonesto. Eles queriam que você se sentisse culpado pela sua própria ferida, mas a sua reação só provou o quão real era o golpe. Você não é dramático. Você é a prova viva de que o ataque foi real. Sua soberania começa quando você retira a energia da mão deles. Eles esperavam que você gritasse e perdesse o controle, para que tivessem mais munição para o circo. Mas você fez algo muito mais perigoso. Você ficou em paz. O silêncio que você deu é o espelho que agora os confronta. Você não precisou lutar para provar que estava certo. Você apenas se afastou. E o barulho deles é a confissão de que a armadilha falhou. Entenda bem, eles te feriram para justificar a própria inveja, transformando o seu crescimento em um crime. Mas o verdadeiro veredito não está no que eles disseram, e sim no que a sua força revelou sobre eles. Agora que o palco deles está desmoronando, resta uma última pergunta que é a chave de tudo. Se eles precisavam tanto que você caísse, o que isso revela sobre o quão alto o universo já sabia que você subiria? Você não precisou erguer a voz, nem sujar suas mãos na lama que eles espalharam. Sua vitória não veio de um combate, mas sim da sua total recusa em participar do circo deles. Eles montaram o palco para o seu colapso, mas você apenas observou o show de longe. Sua presença desarmada foi o ato de poder mais silencioso e decisivo. Essa calma inabalável é o que realmente os enlouquece, porque você negou a eles a energia que precisavam para sobreviver. Você é o mestre da sua própria arena. Você viu a isca, sentiu o cheiro da farsa e, em vez de cair na performance, você simplesmente sorriu e mudou de caminho. Eles queriam as suas lágrimas, a sua raiva, o seu desespero para validar a maldade deles. Mas ao entregar apenas o seu silêncio, você roubou o roteiro inteiro. Eles não ficaram loucos porque você ganhou. Eles ficaram furiosos porque você nem precisou lutar para provar sua superioridade. O que você fez foi muito além de vencer uma briga. Você estabeleceu um novo padrão de verdade. Você provou que a autenticidade é a única armadura de que precisamos e que a integridade fala mais alto que qualquer mentira. No entanto, essa quietude vitoriosa tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. Agora que você os desmascarou sem dizer uma palavra, a grande questão é: o que acontece quando a sua paz se torna o maior inimigo daqueles que vivem do caos? O subtítulo é claro: o olhar obsessivo deles é a prova de que a armadilha falhou miseravelmente. Você viu o truque antes da cortina subir e simplesmente caminhou para longe. Eles queriam sua queda. Precisavam da sua reação explosiva para validar o teatro de mentiras que montaram. Mas o seu silêncio e a sua paz inabalável causaram o caos interno neles. Você os deixou sozinhos, presos com o roteiro de um fracasso. A fúria deles não é ameaça, é a confissão de culpa que não conseguem calar. O que quebra um manipulador não é a briga, é a sua indiferença. Sua força não está em revidar o veneno, mas em manter sua integridade intacta. Você roubou deles o que mais desejavam, o controle total sobre suas emoções. Ao negar-lhes sua energia, você forçou um espelho que lhes mostrou a própria frustração.
Sua calma se tornou inatingível, e essa escolha consciente expôs a fraqueza deles. Você é o único soberano do seu campo de energia. Eles podem construir a cela, mas a chave é sempre sua. Você provou que a sobrevivência é o maior escândalo para quem apostou na sua derrota. Mas existe uma diferença sutil entre apenas sobreviver e realmente prosperar. Se você já escapou da jaula mental que eles criaram, qual é o preço da liberdade que você está disposto a pagar para jamais olhar para trás? A verdade é que eles não precisavam de fatos, precisavam de barulho. Você viu a armadilha armada para roubar sua paz, mas em vez de gritar ou revidar, você simplesmente ficou em silêncio. Essa sua calma foi a maior afronta. Eles planejaram um circo, mas você se recusou a ser o palhaço. Pessoas falsas precisam de um coro de ódio para se sentirem justificadas, mas a sua integridade se recusou a dar a nota. Quando você não luta contra a ficção, você a força a se desintegrar sozinha. Esse silêncio não foi fraqueza, foi a maior declaração de poder que você poderia fazer. Eles estão furiosos, não porque você os atacou, mas porque você não se tocou. Você não caiu no jogo de culpa nem na isca emocional. Você simplesmente assistiu enquanto eles se esforçavam para manter a mentira. Seu crescimento e sua evolução desmantelaram o roteiro deles. Você não precisou provar nada. Sua permanência limpa e inabalável fez todo o trabalho. Você não deu a eles o que queriam, a validação de que você era tão caótico quanto eles. Pelo contrário, você se tornou o espelho que reflete a feiura do jogo deles. O que realmente os consome, no entanto, não é o fracasso do plano em si, mas a percepção fria de que eles perderam algo que nunca mais poderão recuperar: o controle sobre sua energia. Você se tornou incontrolável através da sua quietude. Isso levanta uma pergunta que vai além de qualquer fofoca. Se a sua verdade não faz barulho, o que é, afinal, que a sua alma está protegendo? Pense nisto. Cada mentira que jogaram em cima de você não era uma evidência, era uma confissão disfarçada. Quando diziam que você era frio, estavam falando da própria incapacidade de ter calor. Quando chamavam você de desleal ou falso, estavam usando o único roteiro que conheciam, que é o deles. Você não precisou se defender. A própria natureza da ofensa deles revelou a sujeira que carregavam por dentro. Você aguentou firme, e a calma que você demonstrou foi o espelho que estilhaçou a máscara deles. Sua soberania aqui é absoluta. Você não caiu na armadilha de revidar porque percebeu que a briga deles não era com você, mas com a própria imagem que viam refletida na sua paz. Você não precisou gritar a sua verdade, você a viveu. E é isso que os deixa furiosos. Eles queriam arrastar você para a lama, mas você simplesmente limpou seus pés antes de passar. O jogo deles dependia da sua reação, e quando você negou a participação, você roubou o palco inteiro. Agora que você sobreviveu a essa tempestade de acusações, a verdade que resta é simples. Você provou que é inquebrável. O veneno que tentaram injetar apenas serviu para fortalecer o seu sistema imune espiritual. Você saiu dessa sem manchas, enquanto eles estão atolados no próprio pântano de ressentimento que criaram. Mas, se a mentira deles revelou a fraqueza deles, o que a sua sobrevivência revela sobre o seu destino? E qual é o código que você precisa ativar agora? Eles tinham tudo planejado: o palco, as lágrimas falsas e o seu papel de vítima. Mas você, o que fez? Você simplesmente pegou o roteiro deles, rasgou a parte onde você caía e escreveu seu próprio final. É por isso que estão grandemente irritados. Você não só escapou da armadilha, você desmantelou o futuro que eles juravam que você teria. Você roubou a cena e agora eles têm que assistir ao próprio fracasso. O que os corrói não é a sua vitória, mas o seu silêncio. Manipuladores precisam da sua reação para validar a mentira deles.
Mas quando você se recusa a gritar, sua paz vira um holofote que expõe o teatro deles. Você não precisou de briga. Sua sobrevivência tranquila é a prova de que a história deles era falsa. Você não está agindo diferente, você está agindo livre, e isso é o que eles não perdoam. Mas a verdade é ainda mais profunda. A raiva deles não é só pelo roteiro roubado, é porque eles nunca tiveram direito à caneta da sua vida. Entender isso é a chave que destrava não só a sua paz, mas o mapa completo de como a inveja opera. Você vê a superfície do jogo, mas e se eu disser que o medo deles revela a sua verdadeira assinatura divina? Eles montaram um circo para te ver cair, mas você nem piscou. O veredito final já foi dado, e foi você quem assinou a sentença deles, inocente e intocável. Você não precisou gritar ou brigar. Enquanto a farsa deles desmoronava com o próprio peso, você simplesmente caminhou para fora da poeira. O plano deles era te sujar, mas o tiro saiu pela culatra. Eles estão irados porque agora, olhando para trás, só existe uma pessoa coberta de lama, e não é você. Você saiu limpo, e sua paz é o barulho mais alto que eles vão ouvir. Entenda uma coisa crucial. Sua integridade é o único juiz que importa. Eles tentaram te prender na história que inventaram, mas você se recusou a dar o papel principal. O seu silêncio não foi medo, foi a sua maior arma. Você tirou o poder deles de controlar a sua reação, e ao fazer isso, você os desarmou completamente. Eles queriam que você lutasse na lama, você apenas assistiu de longe. É por isso que eles estão furiosos, porque a sua evolução transformou a armadilha deles em um palco vazio. Agora, reflita sobre o porquê dessa raiva ser tão profunda. Não é apenas a frustração de um jogo perdido, é o peso de uma verdade espiritual que você carregou. Eles te atacaram porque o seu futuro ameaçava o presente deles. Mas o que acontece com a alma de quem tenta apagar uma luz que não lhe pertence? Nós vamos desvendar agora a lei universal que garante que cada mentira que eles contaram se tornará, no fim, a sua própria prisão. Eles prepararam o palco para a sua queda. Montaram o drama, ensaiaram as lágrimas falsas e espalharam o veneno, esperando que você caísse na isca. Mas você não deu um passo em falso, você não se quebrou, você não reagiu, e sua calma foi o grito mais alto que eles já ouviram. A verdade é que sua sobrevivência é o maior escândalo que eles vão enfrentar. Você não só escapou do buraco que cavaram, você usou a terra para plantar algo novo e floresceu bem na frente deles. É por isso que eles estão furiosos, sua paz destrói a narrativa deles. Lembre-se, eles não queriam apenas controlar suas ações. Eles queriam possuir suas emoções. Você negou a eles esse poder. Quando você optou pelo silêncio em vez do confronto, você forçou o mundo a ver a verdade. Seu crescimento não foi apenas pessoal. Ele foi uma exposição pública da fraqueza e da insegurança deles. Você tirou o microfone das mãos deles e entregou um espelho. Eles não estão apenas chateados porque perderam, eles estão desesperados porque você revelou que eles são ocos por dentro. Você agora entende o caos que a sua luz provoca. Mas existe algo ainda mais profundo do que simplesmente sobreviver. Sua capacidade de sair ileso não é acaso. É um código que corre nas suas veias. O que você acredita ser apenas resiliência é, na verdade, uma assinatura de quem você nasceu para ser. Chegou o momento de desvendarmos a fonte desse poder que eles tentaram aniquilar. A vitória não é mais uma promessa, é a sua realidade. Eles montaram a armadilha, mas você usou sua sabedoria para desarmá-la, provando que sua paz é mais alta que todo o barulho deles. A profecia se cumpre agora. Você saiu dessa armadilha sem um arranhão, e a sua evolução é o castigo que eles jamais vão superar. Guarde esta certeza, você é indestrutível e o seu futuro é glorioso. Se essa mensagem tocou fundo na sua alma e confirmou que você viu o plano e seguiu invicto,
eu te peço, curta este vídeo, se inscreva no canal para caminhar junto conosco e comente o código 77 aqui embaixo para selar a sua vitória. E se você conhece alguém que precisa lembrar que não caiu em nenhuma armadilha, compartilhe este vídeo imediatamente. Você não apenas sobreviveu, você venceu limpamente.